Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves. Este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde o nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja de Éfeso, ou seja, Efésios. Mas antes do estudo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que é um bom conteúdo, ele distribui para outras pessoas. Comente aqui, ó, aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que você gostaria de tirar. Estarei me esforçando ao máximo para responder vocês. E compartilhe com seus irmãos em Cristo, entendendo que é uma boa ferramenta para crescermos juntos, ou até mesmo para pessoas que não conhecem Cristo, e você entende que é uma boa ferramenta para evangelizar. Agora sim, nós vamos para a vinheta, e depois da vinheta nós vamos para o estudo, que é o que mais interessa. A vinheta já rodou e nós vamos dar sequência em nosso estudo intitulado como Filhos da Luz. É uma série, que eu acabei criando, porque é uma perícope maior, onde eu fiz pequenas divisões para a gente ter um entendimento mais claro. A leitura vai ser do versículo 1 até o versículo 14. Mas aí nós vamos hoje tentar entender um pouco mais somente dos versículos 1 a 5, beleza? Então eu vou ler toda essa porção do versículo 1 ao 14, mas nós vamos nos atentar somente até o versículo 5. Diz assim na minha versão NVI: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Oremos. Senhor, tu és soberano, maravilhoso, mais uma vez rendemos graças a ti por mais um dia em tua presença. Pedimos ao Senhor que nos conduza neste culto, neste devocional, para que nós possamos estar cada vez mais parecidos contigo e que, de fato, como filhos da luz, possamos imitar ao Senhor. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Como eu já falei, é uma porção maior, onde nós vamos nos atentar somente nos versículos 1 a 5. Paulo ele segue essa série de ensinos, sobre transformações para que a gente possa, de fato, parecer mais com Cristo. Ele ensina o caminho correto a ser seguido nesta parte aqui, para que nós possamos, de fato, entender que, como a carta foi escrita a gentios na época, agora gentios são em Cristo luz para outras pessoas, são luz no mundo. E aí, focando só nesses versículos 5, então, nós vamos entender aqui como imitar a Cristo. Então, se é para ser imitadores, como imitar, como sermos de fato imitadores de Cristo. Então, as divisões que eu encontrei basicamente foi no versículo 1 a 2, viver de maneira agradável ao Senhor. Então, desta forma, olhando para o exemplo do próprio Cristo, que deu o maior exemplo de amor, nós podemos ver lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, nós temos esse exemplo onde o próprio Cristo, ele é o maior exemplo de amor e nós precisamos viver de maneira que agrade a ele. Filipenses 2, versículos 5 a 8, diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, aquele que é Deus, ele se humilhou ao ponto de morrer na cruz em nosso lugar. Quer um maior exemplo de amor do que esse? Onde nós merecíamos a ira de Deus por causa dessa morte de Cristo, a ira de Deus se esvaziou e nós agora fomos resgatados por ele. Então, viver de maneira agradável, rendidos ao Senhor. Versículos 3 e 4, uma forma também de imitar, né, a Cristo é ficar longe do pecado. Precisamos ficar longe. Aqui Paulo ele apresenta uma série de pecados onde esses pecados devem ser evitados. Na verdade, não evitados, mas nós devemos lutar diariamente contra tais pecados e fugirmos o tempo todo desses pecados, para que assim de fato a gente possa ser o imitador de Cristo. Precisamos fugir do pecado. Cristo, ele fugia do pecado, ele não aceitava as propostas. Inclusive, depois do seu batismo, que ele foi para o deserto, Satanás o tentou. E ele ainda assim, pela palavra, saiu, se livrou, fugiu do pecado. No versículo 5, nós precisamos conhecer as consequências do pecado. Sim, de fato é muito, muito importante nós entendermos as consequências daquilo, né, que a gente faz de correto. Ou seja, nós precisamos saber que é muito importante reconhecer o resultado final daquele que é salvo. Mas também é muito importante conhecer as consequências do pecado, para que depois não haja aquela frase, eu não sabia. Então, nós precisamos entender isso, a importância que nós temos de entender o que acontece com quem é salvo, só que também é importante entender as consequências do pecado, porque aí eu não vou falar no futuro. Não sabia de nada, né? Então a gente precisa estar atento a isso, entender e conhecer as consequências. As aplicações ficam da seguinte forma: viva em amor. Então, lá em Mateus 22, versículos 34 até o 40, deixa eu abrir aqui Mateus 22, estou em Lucas. Mateus 22, versículo 34 ao 40. Viva em amor. Então, olha só o exemplo que Jesus dá quando ele foi abordado pelos saduceus. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, perdão, os fariseus que perguntaram, né? Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, os principais mandamentos têm a ver com amor. Então, vivam em amor. A segunda aplicação: fuja do pecado. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Diz assim também. Capítulo 2, versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Ou seja, fujam dos desejos malignos, fuja do pecado. Terceira e última aplicação: avalie as suas escolhas. Se viver em amor ou em pecado, independente da sua vida, haverá consequências. Então, avalie as suas escolhas, sejam boas ou ruins, as consequências serão de acordo com aquilo que você escolher no passado. E com base nisso tudo, a grande ideia fica da seguinte forma: viver em amor e fugir do pecado são frutos de boas escolhas no Senhor. Viver em amor e fugir do pecado são frutos de boas escolhas no Senhor. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.